Graça e paz, irmãos. Boa noite. Amados, é para a honra e glória do Senhor que estamos mais uma vez reunidos no finalzinho desse dia do Senhor, para engrandecer o nome dEle por meio da sua palavra. Que nós possamos estar atentos ao que Ele tem para dizer para nós no Salmo de número 15. Vamos abrir comigo, irmãos. E que nessa noite nós possamos ser confrontados com esse salmo, de modo ao Senhor trabalhar em nossas vidas e vermos, ó, irmãos, quantas preciosidades existem aqui para nós, e para que como espelho nós possamos refletir sobre a nossa vida com o Senhor nosso Deus. Vamos lá, Salmo de número 15, versículo 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos. Senhor nosso Deus, quão magnífico Tu és, ó Pai, quão maravilhoso, pois a Tua muita misericórdia e graça, Tu nos revelas, ó Pai, a Tua palavra por meio do Teu Santo Espírito. Quão gratos somos a Ti, ó Deus, porque nos compraste com o sangue de Cristo nosso Senhor, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nos salvaste, ó Pai, nos livraste da escravidão do pecado, do mundo, de Satanás, e hoje nós estamos aqui, no final desse dia do Senhor, para cultuar o Teu santo nome, louvar a Ti e honrá-lo, ó Pai, honrar a Ti, meu Deus, por tudo que Tu és, ó Pai. Guia-nos nessa noite, por meio da Tua santa palavra, para que possamos enxergar, ó Deus, mais da Tua graça, do Teu amor, da Tua pessoa, e dessa forma enxergarmos, ó Pai, a vileza do nosso coração, e quão distantes estamos muitas vezes, ó Deus, daquilo que professamos. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e leva-nos a uma vida cada vez mais condizente com aquilo que professamos, com a fé que nós cremos, ó Deus, com a fé que nós professamos crer, a fé que nós anunciamos, pois muitas vezes nossas vidas, ó Pai, não condizem com aquilo que nós falamos. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai, de maneira a tornar-nos íntegros em Cristo Jesus, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e na vida da Sua igreja, ó Pai. É o que nós pedimos essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é uma vida condizente com a fé professada. Muitas vezes nós professamos uma fé, mas a nossa vida não condiz com a fé que nós professamos. Então nós temos diante de nós o Salmo 15. É um salmo, irmãos, maravilhoso. Ele é o Salmo de Davi, e por meio dele nós aprendemos o quê? Que à luz do Antigo Testamento, as pessoas também queriam saber qual era o caminho do céu. Percebam como que começa o Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no Teu tabernáculo? Quem há de morar no Teu santo monte? Irmãos, em outras palavras, o salmista está dizendo aqui: Senhor, quem pode ser salvo? Como que eu posso ser salvo? Quem, Senhor, tem a capacidade, a habilidade de habitar no Teu tabernáculo? Quem, Senhor, tem o poder de ir até Ti e habitar contigo no Teu tabernáculo? Quem, Senhor, tem esse direito
de habitar contigo no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem vai habitar contigo? Quem pode fazer isso? O salmista está perguntando. É interessante, por quê? Porque no Novo Testamento, irmãos, nós vimos bastante, a gente enxerga, a gente consegue perceber várias pessoas dizendo essa mesma coisa para o Senhor Jesus Cristo. Abram comigo em Mateus 19, 17. Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 17. A gente pode pegar do verso 16. Quando o jovem rico se aproxima do Senhor Jesus, Mateus 19, 16, ele diz o seguinte: e eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então nós temos aqui a primeira pessoa que chega para Jesus e fala: tá bom, mestre, como que eu faço então para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. E de igual modo, o intérprete da lei também fez a mesma coisa. Vamos para Lucas. Lucas capítulo 10. Lucas 10, podemos pegar o 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Jesus está falando assim: tá bom, é isso? É, você respondeu de forma adequada, é isso mesmo, esse é o resumo da lei de Deus. Então cumpra com esse mandamento e você vai viver. Faze isso e você viverá. Então, em ambos os casos, irmãos, a pergunta é feita ao Senhor do mesmo modo como foi feito aqui no Salmo 15, onde ele pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Então, dessa maneira, irmãos, aqui, diante dessas duas perguntas feitas ao Senhor pelo salmista, nós vamos analisar o Salmo 15 a partir de 3 pontos. Primeiro, a grande pergunta: como hei de ser salvo? Segundo, a resposta que Deus dá ao salmista. Ela está aqui, do versículo 2 até o versículo 5. E por fim, no versículo 5, a garantia. A garantia, porque diz: quem deste modo procede não será jamais abalado. Então vamos lá, vamos primeiro à pergunta, que na realidade são duas perguntas. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Então o salmista começa indagando: Senhor, que tipo de pessoas tu receberás na tua santa morada? Que tipo de pessoas podem receber de ti os favores divinos e eternos? Que tipo de pessoa pode ser recebida por ti na glória? Só que essa pergunta, irmãos, ou estas perguntas, revelam a grande importância que o salmista dá à sua condição eterna. Ele está preocupado. Ele sabe que a vida aqui nessa terra é curta, ela é breve, ela é como um vapor, como uma neblina. E ele deseja o que? Ele revela o desejo do que? De querer gozar do bendito privilégio de se tornar um cidadão dos céus. É por isso que ele pergunta ao Senhor: quem, Senhor? Quem habitará no teu tabernáculo?
quem há de morar no teu santo monte? Só que, irmãos, diante disso, dessa pergunta, é possível entender o seguinte: o salmista está olhando, Davi no caso, está olhando à sua volta, olhando para si mesmo e fala assim: quem, Senhor? Quem pode morar contigo? Quem pode habitar contigo na glória? Quem? E isso é compreensível porque o Salmo 15, irmãos, vem depois de um salmo que Paulo usa na carta aos Romanos, que é o Salmo 14, dizendo quem é o ser humano. Volta então um pouquinho, vamos para o Salmo 14. No Salmo 14, Salmo de Davi também, ele já tinha percebido, irmãos, quem ele era. O Salmo 14, ele é um salmo gêmeo ao Salmo 53. Eles são quase idênticos, tem uma pequena diferença. Mas no Salmo 14, ele começa dizendo o seguinte, ó: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Quem é o insensato? O ateu. O ateu, tolo, diz no seu coração, não existe Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. 2. Do seu olho, Senhor, para os filhos dos homens. Que filhos dos homens? Todos os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Versículo 3: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. O que Davi está falando aqui? Davi compreende que os homens nascem numa condição de tolos. Nós, quando nascemos, dizíamos em nosso coração, não há Deus. Ah, mas eu nasci no berço evangélico, não importa. Nós nascemos totalmente depravados. Nós nascemos como pecadores. Nascemos numa condição de pecado. Nós nascemos distante de Deus. Nascemos mortos espiritualmente. Nascemos nessa condição de miséria. E é isso que Davi vê aqui no Salmo 14. E é por isso que no Salmo 15 ele pergunta: quem, Senhor? Quem pode habitar no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem, Senhor? Porque ele tem plena consciência, irmãos, de que ninguém pode habitar ou morar com o Senhor no seu santo monte. Ninguém, nenhum homem pode habitar no tabernáculo do Senhor. Nenhum homem pode morar no seu santo monte. Ninguém. Nós olhamos para os nossos filhos e você fala: nossa, que anjinho, ele vai morar com o Senhor. Não, você vê o pecado no coração dos seus filhos. Por mais tenra que seja a idade, o pecado assola o coraçãozinho deles. Todos nós somos escravos do pecado. Nenhum de nós pode habitar no tabernáculo do Senhor. Nenhum de nós merece, tem por merecimento ou por direito habitar, morar no seu santo monte. Consequentemente, nós merecemos o que então? O inferno. Nós merecemos o que? A eternidade distante de Deus, a eternidade alheios ao Senhor, porque nós somos o que? Seus inimigos. O homem nasce como inimigo de Deus. O homem nasce como rebelde. Ele não se sujeita às leis de Deus, e nem o pode, porque ele está escravo. Ele é escravo do pecado. O pecado separa de Deus. Abram comigo Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Essa é a condição de todo homem, irmãos. As nossas iniquidades nos separam do Senhor nosso Deus. As nossas iniquidades encobrem o rosto do Senhor para conosco. Ele não pode contemplar a iniquidade. A ira do Senhor está sobre cada um dos seres humanos. Como pecadores, irmãos, como poderíamos habitar com o Senhor nosso Deus? Como teríamos condições de comparecer ante a sua presença no seu santo monte? Desse modo, Ele estaria pronto a quê? A nos consumir. Vamos para o Salmo 97, versículo 1. Salmo 97, verso 1. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo, que lhe consome os inimigos em redor. Diante dele vai o quê? Um fogo, que lhe consome os inimigos ao redor. Nós somos o que, irmãos? Nascemos como inimigos de Deus. O que merecemos? Ser consumido pelo fogo da ira de Deus. Quem de nós, então, poderá habitar no tabernáculo do Senhor? Quem poderá morar com Ele no seu santo monte? Ninguém, irmãos. Ninguém. Por quê? Porque este é o Senhor que havia tirado Israel da terra do Egito. O mesmo Senhor que no capítulo 19 de Êxodo disse: marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte. Não subam ao monte, não subam no monte Sinai, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. E tão terrível foi o espetáculo, diz em Hebreus 12, 21. Esse espetáculo no monte Sinai, que o próprio Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Esse é o Senhor, Deus, da qual Davi está falando aqui no Salmo 15. É um Senhor inalcançável, um Senhor inatingível. Você não pode morar no tabernáculo com o Senhor, Ele vai te consumir. Eu não posso, a ira dele vai me consumir. O mesmo acontecia, irmãos, com o lugar santíssimo do tabernáculo. Deus ordenou Moisés a construir o tabernáculo. E o tabernáculo, o povo sempre desmontava e montava o tabernáculo conforme eles iam caminhando e peregrinando pelo deserto. E quando eles paravam o tabernáculo, eles paravam numa determinada região, eles montavam o tabernáculo. E o tabernáculo tinha o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No santo dos santos ninguém tinha acesso, somente o sumo sacerdote, e uma vez por ano ninguém podia entrar lá dentro. O que significa isso? O Senhor é inalcançável, o Senhor Deus é inatingível. Ninguém suporta estar na presença dEle. A santidade dEle é tão grande que Ele fulminaria cada um de nós pecadores na presença dEle. Não é possível acessá-lo, não é possível estar na sua presença. Amados, ambos os lugares, tanto o tabernáculo quanto o monte, só se tornaram acessíveis através de um mediador. Não é possível ao homem acessar a Deus senão através de um mediador. Não é possível nós habitarmos o tabernáculo do Senhor ou no seu santo monte morarmos com Ele sem termos sido mediados por alguém.
É então que vemos, irmãos, a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é através de Cristo Jesus, nosso Senhor, que agora nós temos sim acesso ao monte, não ao monte Sinai, caracterizado pela lei, mas ao monte Sião, caracterizado pela redenção que há em Cristo Jesus. Vamos abrir Hebreus capítulo 12, uma passagem fantástica, onde nós poderemos ver essa realidade. Irmãos, Hebreus capítulo 12, eu marquei o versículo 22, só que eu queria voltar um pouquinho. Vamos pegar desde o 18. O autor de Hebreus está dizendo para os hebreus, está dizendo o seguinte: ora, contrastando a situação deles agora em Cristo, diferente da situação deles quando estavam na lei em Moisés. E ele diz agora: não tendes chegado ao fogo palpável, ardente, ao fogo palpável e ardente, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Ele está citando Hebreus 19, a preparação do povo de Israel para poderem receber o quê? As tábuas da lei. 21 agora. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Esse é o Senhor Deus Todo-Poderoso, ninguém pode acessá-lo, ninguém pode chegar-se diante dele. Nós homens somos consumidos diante da sua santidade. Agora no versículo 22, mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, em Cristo Jesus, o mediador da nova aliança, nós temos sim agora acesso ao Pai. Nós temos sim agora acesso ao Monte Sião, a habitação do Senhor nosso Deus. Quem então pode habitar no teu tabernáculo? Quem pode então morar contigo no teu santo monte? Aquele que for mediado por Cristo Jesus. Aquele que por Cristo Jesus for redimido. Aquele que por Cristo Jesus for salvo. Aquele que por Cristo Jesus for justificado pelo seu sangue. Aquele que receber de Cristo Jesus o quê? Uma vestimenta santa, pura. Aquele que receber justiça da parte de Cristo, quando Deus Pai olhar para o pecador e falar: este foi justificado, não há nele dolo algum, este é o meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Mas por quê? Porque ele, a pessoa é santa? Não, porque o pecador foi revestido pela justiça de Cristo. É por isso que nós podemos sim entrar diante dele, acessar o Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a nova Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Nós fazemos parte desse corpo, o corpo de Cristo, o corpo adquirido e comprado por Ele, com o seu próprio sangue, não mais pela lei, mas pela graça, não pela lei, mas pela misericórdia de Deus, revelada em Cristo Jesus,
o nosso Senhor, nós temos o quê? Acesso ao Pai. Quem pode morar, habitar no teu tabernáculo? Quem pode morar no teu santo monte? Vimos aqui em Hebreus o acesso ao Monte Sião, ao monte do Deus vivo. Mas nós devemos lembrar também o seguinte, irmãos: ao morrer o nosso Senhor Jesus, Ele fez com que o véu do templo fosse rasgado de alto a baixo. O véu foi rasgado. O véu da onde? Que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o lugar santo dos santos. O lugar onde o sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Foi rasgado o véu, mostrando que Cristo Jesus abriu-nos o caminho ao Pai. E no seu tabernáculo nós podemos morar com Ele. Através de quem? De Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui mesmo em Hebreus, irmãos, voltem um pouquinho, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo, de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, amados, tenham intrepidez, tenham ousadia de entrar no Santo dos Santos, aquele lugar onde o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano, agora está aberto, acessível a nós, aberto o novo e vivo caminho que o Senhor Jesus Cristo consagrou a nós, pelo véu da sua carne. A sua carne foi rasgada, a sua carne foi ferida por amor de nós. Desse modo, o véu foi rasgado e o acesso está livre. Temos acesso ao nosso Deus e Pai através de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse caminho foi aberto porque nós temos um grande sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza do que? De fé, não confiança em você mesmo. Se você olhar para você mesmo, você não vai acessar. Se você olhar para você mesmo, você vai ver o quê? Corrupção, miséria, pecaminosidade. Olhe para Cristo, com sincero coração voltado para Cristo Jesus, em plena certeza de fé, voltado para Ele, tendo o coração purificado, sendo purificado do quê? Da má consciência. A nossa consciência nos acusa dos pecados que outrora cometemos. Tem essa consciência libertada, liberta, por meio de quem? De Cristo Jesus. Ele é a sua justiça. Se Ele é a sua justiça, agarre-se nisso. Você não é justo por conta própria. Você é pecador que precisa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez purificada a nossa consciência, a nossa má consciência, nós sendo purificados da má consciência e lavado o corpo com água pura, sendo lavados pela palavra do Senhor Jesus Cristo, sejamos nós intrépidos, tenhamos nós ousadia para entrarmos no Santo dos Santos. E aí eu pergunto: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Temos a resposta ou não temos, irmãos? Nesse contexto, irmãos, neotestamentário, da graça divina revelada em Cristo Jesus nosso Senhor, nós temos uma resposta muito mais completa àquela pergunta feita por aqueles homens a Jesus,
E a essa pergunta feita pelo salmista, onde ele pergunta: que devo fazer para ser salvo? O salmista está perguntando: Senhor, quem vai ser salvo? Quem pode morar no teu tabernáculo? Quem pode morar no teu santo templo? Agora, em Cristo Jesus, nós temos uma resposta muito mais completa. Abram comigo em Atos, capítulo 16. Atos 16, verso 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E fizeram o quê? Lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então a resposta do salmista: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ou quem há de morar no teu santo monte? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Amém, irmãos? Contudo, olha que interessante. Aqui no Salmo 15, Deus responde ao salmista, mostrando a ele os frutos de alguém que foi alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus. Muitas vezes nós nos confundimos ao lermos essa passagem, e nós entendemos da seguinte maneira: tá, então eu vou passar a agir dessa forma para que eu possa morar no monte do Senhor, para que eu possa habitar no seu santo tabernáculo. Não é isso que está falando aqui. Aqui o salmista agora começa a enxergar, e Deus começa a revelar a ele que tipo de pessoa é que vai habitar no tabernáculo do Senhor e que lá morará no seu santo monte. E aí ele fala: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Versículo 2 do Salmo 15. Versículo 3: o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Vocês percebem, irmãos? A resposta é muito semelhante à que Cristo deu para aqueles dois homens: cumpra a lei e você vai ser salvo. Cumpra a lei e você vai ter a vida eterna. Mas é porque a vida eterna, ela é alcançada pelo cumprimento da lei? Não. Isso é porque o homem, isso é para que aquele jovem rico e aquele intérprete da lei vissem a condição do ser deles, e que eles precisavam do quê? De um mediador. Agora, uma vez alcançados pela graça de nosso Senhor, em Jesus Cristo, sendo redimidos pelo sangue de Cristo, comprados pelo sangue do Cordeiro, nós já não somos mais escravos do pecado, e cada vez mais nós somos transformados à imagem de Cristo. Quando nós lemos aqui o Salmo 15, irmãos, só existe uma resposta: quem habitará
Senhor, no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Somente o Senhor Jesus Cristo tem acesso ao Pai. E nós, através dele, por ser ele o nosso mediador. E uma vez alcançados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, sendo transformados à imagem de Cristo, esses daqui começam a ser os frutos da pessoa que foi verdadeiramente regenerada. É a partir disso que o nosso amado irmão puritano, Matthew Henry, ele apresenta o quê? Distintamente as duas perguntas do verso 1. Ele leva-nos a entender o seguinte: primeiro, o termo tabernáculo como se referindo a quê? A igreja peregrina, a igreja forasteira nesse mundo. Então ele está falando o seguinte, ele mostra para nós que o tabernáculo está sendo falado aqui. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Ele está dizendo o seguinte, que o tabernáculo aqui, ele aponta para a igreja peregrina, a igreja que está aqui na terra, nós, a igreja de Cristo, divididos não, separados como igrejas locais, devido à distância de umas igrejas para as outras, contudo, pertencentes ao corpo de Cristo. E aí ele pergunta: quem, Senhor, pode habitar no teu tabernáculo? Quem, Senhor, pode ser membro da tua igreja, parte do teu corpo, parte do corpo de Cristo, parte da igreja local? Quem? Quem? Ele faz essa alusão à igreja peregrina, comparando com o quê? Com o tabernáculo, que enquanto o povo de Israel estava no deserto, peregrinando, o tabernáculo ia sendo montado e desmontado, conforme o povo ia caminhando. E ele apresenta justamente o quê? A igreja local, aqui nessa terra, peregrinando, como parte do corpo de Cristo. Quem, Senhor, pode habitar no teu tabernáculo? Quem, Senhor, pode fazer parte da tua igreja? Quem pode ser membro do teu corpo, da expressão local do corpo de Cristo? Quem? De igual modo, irmãos, o Matthew Henry nos leva a entender o que? A expressão, o santo monte do Senhor, como sendo a igreja triunfante, o corpo, a igreja mística, o corpo de Cristo, definido pelo quê? Pelo Monte Sião, associando o Monte Sião ao templo de Salomão, quando o quê? Quando a morada de Deus em Israel, ela se tornou fixa, sendo reconhecida pelo quê? Pela sua glória, estabilidade e superioridade em comparação ao tabernáculo. Então é como se ele dissesse o seguinte: quem, Senhor, pode fazer parte do seu corpo místico, o corpo místico de Cristo, a igreja, esse ajuntamento universal de todos os santos, de todas as eras que foram comprados pelo sangue de Cristo? Quem? Somente quem está em Cristo. Somente quem está em Cristo. Qual é a condição para você se tornar membro do corpo de Cristo? Crer no Senhor Jesus Cristo. Qual a condição para você fazer parte da igreja local, expressão local do corpo de Cristo? Crer no Senhor Jesus Cristo. Com isso é respondida a pergunta do salmista. Na realidade são respondidas as duas perguntas do salmista. Todo pecador que, reconhecendo o quê? A sua pecaminosidade e miséria, e arrependendo-se de seus pecados, e crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, em sua obra de redenção na cruz do Calvário, fazendo assim parte do corpo de Cristo, tornando-se membro da igreja, a igreja mística universal dos santos arrolados de todas as eras. É esse pecador que reconhece a sua miséria, que tem por confirmada a sua membresia no corpo de Cristo, irmãos, na igreja peregrina que milita
pelo avanço do reino de Deus nesse mundo, dando testemunho do quê? Dando testemunho de Cristo pelo meio da sua vida santa e do seu comportamento piedoso. E qual é o comportamento piedoso do pecador que foi alcançado pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. É aqui, irmãos, que nós vamos falar agora, tratar sobre a resposta. Falamos sobre a grande pergunta: quem, Senhor, pode habitar contigo? E agora falaremos a resposta. Dividiremos a resposta, irmãos, em 4 características fundamentais, que se referem àqueles que habitarão no tabernáculo do Senhor, aqueles que vão morar com Ele no seu santo monte. Primeiro, esses pecadores que reconhecem sua condição de miséria e pecaminosidade, estão firmados em Cristo Jesus. Eles são caracterizados pelo quê? Por uma vida justa. Amém, irmãos? Nós estamos acostumados, irmãos, a estarmos no meio de pessoas que dizem ser o quê? Crentes, evangélicas, cristãs, e são o quê? Tão corruptos quanto as pessoas do mundo. As suas vidas são tão injustas quanto as pessoas do mundo. Não há integridade, não há caráter, não há nada, mas ela continua professando o quê? Que ela é cristã, que ela é evangélica, que ela é crente. Por isso o tema da mensagem, irmãos, por isso o tema da mensagem: a sua vida, ela condiz com a fé que você professa. Porque o interessante aqui no Salmo 15 é o quê? É que está mostrando já os frutos da vida do justo, os frutos da vida do santo. Por quê? Porque é por meio dos frutos que se conhece o verdadeiro cristão. É por meio dos frutos que se conhece o verdadeiro justo. Então aqui está falando o seguinte: não é para você tentar produzir esses frutos sendo você uma árvore brava, uma árvore má, que só pode produzir frutos maus. Não tente produzir frutos bons para você poder conseguir o direito de morar no tabernáculo do Senhor, de morar no seu santo monte. Não, mas corra para Cristo, e uma vez nele, você começará o quê? Dar esses frutos, que são frutos de uma árvore que foi regenerada, uma árvore que foi transformada. E ela é o quê? Identificada como alguém que foi salva e redimida por Cristo. Essa é que poderá o quê? Habitar com o Senhor no seu tabernáculo e no seu santo monte. Então, amados, 3 aspectos de piedade são apresentados no primeiro versículo. E eles são apresentados de maneira positiva. Peguem comigo, Salmo 15, versículo 2. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Ou seja, de modo positivo, essa pessoa que vai morar no tabernáculo do Senhor, no seu santo monte, ela tem um estilo de vida o quê? Íntegro. Toda a vida dela foi transformada pelo Evangelho. Não é partes. Não são partes. Não foi a boca transformada e as ações não transformadas. Não foi a boca transformada e as mãos não transformadas, ou os pés não transformados. Ela é íntegra, ela tem um estilo de vida íntegro. Ou seja, o Evangelho, ele abarca todas as áreas da sua vida. B, ela também tem atos de justiça. As atitudes dela demonstram a justiça com a qual ela foi alcançada em Cristo Jesus. Ela foi feita justa.
e ela se apresenta de modo justo. O seu discurso, C, é confiável. Então nesse versículo nós temos o quê? Um estilo de vida íntegro, atos de justiça e um discurso confiável. Esses são alguns dos frutos de alguém que vai morar no tabernáculo do Senhor, que vai morar com Ele no seu santo monte. Ela é transformada por Cristo e é feita mais e mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está transformando ela, e ela está se tornando uma pessoa que íntegra. Todas as áreas da vida dela estão sendo o quê? Transformadas por Cristo Jesus e pelo seu santo evangelho. Os atos dela são atos de justiça. O discurso dela é um discurso confiável. Ela fala a verdade, ela não mente. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Caracterizado por uma vida justa. A pessoa que vai habitar com o Senhor, ela é caracterizada por uma vida justa. Segundo ponto, a pessoa que vai morar com o Senhor, ela é caracterizada pelo amor ao próximo. E aqui nós temos 3 aspectos de piedade apresentados para nós de uma maneira negativa. Como assim? Ele não difama com a língua, ele não faz mal ao próximo, e não lança injúria contra o seu vizinho. Então versículo 3: o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. 3 características mostradas de modo negativo. Quem é a pessoa que vai morar com o Senhor? É aquela que ama o seu irmão, que ama aquele que está com ela, aquele que caminha com ela, seja salvo ou não salvo, seja alguém alcançado pela graça ou não, porque ele vai viver de modo a não difamar o seu próximo com a sua própria língua. Ele vai viver de modo a não fazer o mal, não promover o mal contra o seu próximo. E ele vai viver de modo a não afrontar, não caluniar, não insultar e não ofender o seu próximo. Essa é uma característica daquele que vai morar com o Senhor. Além de ter uma vida justa, ele ama o seu irmão, ele ama o seu próximo, ele busca os interesses do seu próximo, ele busca honrar aqueles que estão à sua volta, não difamando-os. Essa é a segunda característica. Terceira característica de quem vai habitar com o Senhor no seu tabernáculo, no seu santo templo: ele é caracterizado por uma vida consagrada a Deus. E aqui nós temos no versículo 4 mais 3 aspectos da piedade apresentados novamente de forma positiva. Por quê? Vamos ler o versículo 4. O que a seus olhos tem por desprezível réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Então aqui nós temos mais 3 características. O que ele faz? Ele despreza o réprobo. Quem é o réprobo? É o ímpio, o perverso, o maligno. Faz parte com uma característica de quem ama o Senhor, de quem vai habitar com Ele no seu santo monte, quem vai habitar com Ele no seu tabernáculo. O que? Desprezar o ímpio, aquele que não quer se arrepender, aquele que não quer andar com o Senhor, aquele que se faz inimigo do Senhor. É inimigo do Senhor, é meu inimigo também. Ele despreza o réprobo, ele despreza o ímpio, o perverso, o maligno. Isso não quer dizer, irmãos, que nós vamos desprezar as pessoas que são incrédulas. Não. Mas uma vez que a pessoa rejeita abertamente o Evangelho, despreza abertamente o Senhor e blasfema abertamente contra o nosso Deus, você tem que fazer o quê? Afaste-se.
Afaste-se. Essa é uma característica de quem tem uma vida o quê? Consagrada ao Senhor. Muitas vezes isso se torna algo pesado para nós, que vivemos numa era de uma aceitação, muitas vezes sem critérios, numa era em que você tem que tolerar tudo e todos, numa era em que você não pode se opor a nada nem a ninguém. E se você se opor a uma ideia, você já está taxado de alguma coisa. Então, diante dessa situação que nós estamos hoje, para nós é meio difícil desprezar o réprobo, mas essa é uma característica de quem é consagrado ao Senhor. Diante de alguém que odeia ao Senhor nosso Deus, que odeia o Evangelho, que blasfema contra o nosso Senhor, devemos fazer o quê? Afaste-se. Afaste-se. Ele tem por desprezível o réprobo. Ele tem por desprezível aquele que ama a malignidade, ama a perversidade, ama a impiedade. Mas olha só o que ele fala aqui, próximo ponto. Ele honra o povo de Deus. Ele honra o justo, o santo, o piedoso, mas honra aos que temem ao Senhor. Essa é a característica de alguém que tem a vida consagrada ao Senhor, de alguém que vai morar com Ele no seu santo monte, no seu tabernáculo. Ele honra o povo de Deus, ele honra o justo, ele honra o santo, ele honra o piedoso, ele honra aquele que foi justificado por Cristo, ele honra o irmãozinho, por mais fraco e frágil que seja, ele honra esse irmão, ele considera esse irmão superior a ele mesmo, ele está pronto a servir esse irmão, a servir o corpo de Cristo, a igreja. Ele honra o povo de Deus. E o terceiro ponto dessa característica ainda, ele valoriza a sua própria palavra. Jura com dano próprio e não se retrata. Ele valoriza, irmãos, a sua palavra. A sua palavra, quando é sim, é sim. Quando é não, é não. Se ele faz promessas, ele as cumpre, ainda que seja para sofrer o dano, ainda que seja para levar o prejuízo. Ele prometeu, ele se põe a cumprir. Ele jurou, ele se põe a cumprir. Ele não se retrata. Não fala, estava enganado. Não. Ele mantém a sua palavra. Outra característica, irmãos, e a quarta e última característica de quem vai morar com o Senhor no seu santo monte, ele tem um caráter inabalável. Ele é caracterizado pela firmeza de um caráter inabalável. Por quê? Primeiro ponto, ele não é inconstante. Ele não é inconstante. Se ele diz algo, ele vai cumprir, ainda que seja para o próprio prejuízo. E aqui nós temos alguns pontos novamente apresentados de forma negativa. Primeiro, ainda a parte do finalzinho do versículo 4, ele não se retrata. Versículo 5, ele não empresta o seu dinheiro com usura. E versículo 5 ainda, nem aceita suborno contra o inocente. Essa é a característica de quem vai morar com o Senhor. Ele tem um caráter inabalável, um caráter fundamentado na rocha que é Cristo. A sua palavra ele mantém, ele não é inconstante. Não é inconstante em todos os seus caminhos, como é o ímpio. Ele não é avarento. Ele não procura tirar vantagens financeiras daqueles que estão passando necessidade.
Ele empresta, mas não com usura. Ele empresta, mas não para tirar vantagens na necessidade alheia. E ele não pode ser subornado. Não existe suborno para esse homem. Irmãos, às vezes a gente pensa em suborno como algo muito grande, mas não. Às vezes, só porque um irmão te ajudou financeiramente no momento que você estava passando dificuldades, você já sente dificuldade de exortar aquele irmão. É ou não é? Sabe o que significa isso? Você é subornável. Analisemos todos esses pontos, irmãos, com profundidade, não na superficialidade. E coloquemos-nos diante do Senhor e vejamos como Ele tem trabalhado em nossas vidas. A nossa vida condiz com aquilo que nós professamos crer? A nossa vida condiz com aquilo que Cristo Jesus fez por nós, salvando-nos por meio do seu santo evangelho, transformando nossas vidas, tirando-nos da escravidão do pecado, do mundo, de Satanás, e fazendo de nós novas criaturas? A nossa nova natureza está ficando evidente por meio desses frutos apresentados aqui no Salmo 15. Nós podemos olhar para nós e falar assim: o Senhor está trabalhando. Eu era mais vulnerável, eu era mais indeciso, eu era mais volúvel. Estou me tornando mais firme, mais constante. Ou eu continuo na inconstância e a minha instabilidade é o meu estilo de vida? Para analisar, irmãos. Qual tem sido o seu estilo de vida? Tem sido um estilo de vida íntegro, justo? Você é uma pessoa confiável, que valoriza a sua palavra, e quando dá a sua palavra, possa acontecer o que for, você vai fazer? Irmãos, muitos de nós somos caracterizados pela inconstância. Muitos de nós somos caracterizados pela falta de confiança. E cadê a transformação do Evangelho em nossas vidas? Cadê o Evangelho que está transformando o nosso ser? E nós, como novas criaturas, estamos dando ou não frutos dignos de alguém que se arrependeu? É disso que está falando esse capítulo, irmãos. Não está falando para você ser íntegro, para você ganhar o céu, para você ser justo, para você ganhar o céu, para você ser confiável, para você ganhar o céu. Não, mas aquele que tem por mediador Cristo Jesus o Senhor, ele vai morar com o Senhor no seu santo monte. Ele vai habitar com o Senhor no seu tabernáculo, com tudo. O que prova, o que mostra que ele foi realmente alcançado são esses frutos que estão apontando aqui. E para os irmãos verem como isso é importante, irmãos, algo muito semelhante nós vemos no Salmo 24. Vamos para o Salmo 24. Nós cantamos os dois salmos hoje, o 15 e o 24. No Salmo 24, versículo 3, olha que interessante que fala aqui: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ou seja, quem vai até tua casa? Ó Senhor, quem vai permanecer no seu lugar, no seu santo lugar, sem ser consumido, sem ser devorado pelo fogo consumidor? Versículo 4: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, nem jura de modo mentiroso. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus
de Jacó. Olha a semelhança com o Salmo 15. É muito semelhante. Quem, Senhor, poderá estar na tua presença? Quem poderá estar diante de ti? O que é limpo de mãos e coração, e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. É esse que poderá comparecer na presença do Senhor. Mas só o Senhor Jesus é dessa maneira. Isso. E se você o tiver como mediador da nova aliança, se você creu no Senhor Jesus Cristo, Ele é o seu mediador, e nele você pode estar na presença do Senhor, como de mãos limpas, de coração puro, sem se entregar à falsidade e sem jurar dolosamente. E aí entramos no terceiro e último ponto, irmãos. A grande garantia: quem desse modo procede não será jamais abalado. Quem desse modo procede é porque nasceu de novo. Quem desse modo procede é porque está sendo transformado à imagem de Cristo. Quem desse modo procede é porque foi feita nova criatura em Cristo Jesus. Quem desse modo procede não será jamais abalado, não pelo proceder dele, mas porque está firmado na rocha, que é Cristo Jesus, o Senhor. Vamos para Mateus capítulo 7. Aqui em Mateus capítulo 7, versículo 15, está falando sobre acautelar-nos dos falsos profetas, termos cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque eles se apresentam como ovelhas, mas na realidade eles estão disfarçados, eles são lobos roubadores. Como que se conhece o falso profeta? 16, Mateus 7,16: pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, aprendam isso, é uma lição para a vida. Como se conhece alguém? Pelos frutos. Não é pelo que ela fala. Jesus fala o seguinte: eu não dou testemunho de mim mesmo. Se eu desse testemunho de mim mesmo, não teria validade. Quem dá testemunho de mim é o Pai. Em outro momento ele fala: eu dou testemunho de mim mesmo, porque o testemunho dele é um testemunho santo, justo, piedoso, verdadeiro. Mas ele está dizendo o seguinte: nós, qualquer um de nós, que nos expusermos a dar testemunho de nós mesmos, é vazio. É vazio. Sabe aquela pessoa que fala para você o seguinte: eu sou uma pessoa do seguinte tipo, eu não gosto de mentira. Tem um negócio que não me desce, é mentira. Para mim você tem que ser claro, tratar as coisas claras. Aí você fala: nossa, que pessoa, né? Mentira, isso é mentira. Ela não gosta da mentira contra ela, porque isso é prejudicial a ela, mas ela fala mentira constantemente. Então uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: palavras, elas são lançadas e não tem peso, não tem fundamento. A confissão verdadeira de quem Cristo Jesus é se você no coração creu nele. Confessar sem crer é vento. Não tem peso nenhum, não tem fundamento nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus apresenta o modo correto de você avaliar uma pessoa. Não é só um falso profeta, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E eu digo para vocês isso por quê? Porque como pastor, pastoreando os irmãos, visitando outras pessoas, a gente começa a perceber o seguinte: da boca pode sair tudo. Qualquer coisa pode sair da boca. Agora o que me importa é o seguinte: como que você está vivendo? Como está sendo sua vida? Como está sendo seu relacionamento com sua esposa? Como está sendo o relacionamento com seus filhos? Como está sendo o relacionamento seu na igreja? É isso que interessa.
aquilo que é visível. Os frutos visíveis vão mostrar quem é e quem não é. Da boca pode ser qualquer coisa, irmãos. Da boca sai qualquer coisa. Então, como se conhece um falso profeta? Como se conhece até mesmo um falso irmão? Pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Ele continua no versículo 16: colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não, não dá. Não dá. Vai num pé de espinheiro, de espinho lá no espinheiro, e começa a procurar uva. Não vai achar. Morango, não vai achar. 17: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz o quê? Frutos maus. Irmãos, muitas vezes a gente vai numa chácara e não conhece determinada árvore. A pessoa fala assim: você sabe que árvore é essa? Não sei. Não sei, teria que esperar o tempo para que desse fruto, então eu lhe diria. Porque olhando simplesmente a folha, eu não conheço. Mas se surgiu o fruto, isso sem erro. Sem erro. É disso que Jesus está falando. Não pode árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é o quê? Cortada e lançada ao fogo. E aí, se nós analisarmos isso de maneira superficial, você vai falar assim: calma aí, então parou? Vou começar então a produzir bons frutos. Não dá, não é da sua natureza. Se você é um pecador e não foi a Cristo Jesus, esquece, você não produzirá bom fruto. É da sua natureza produzir frutos maus. É da sua natureza produzir pecado, e mais pecado, e mais pecado. Não tem fim. Como então produzir bons frutos? Indo até Cristo Jesus o Senhor, e Ele transformará a sua natureza. Você será o quê? Regenerado. O que é isso? É nascer de novo. Porque nós somos tão ímpios, tão maus, que não tem conserto para você. Você tem que morrer e ressurgir em nova criatura. Você tem que morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo, para ressurgirem como nova criatura. Isso é o sinal do batismo. Morte, ressurreição. Entro na água, velha criatura. Sai o quê? Nova criatura. Simboliza o quê? O que Cristo fez com você. O que Cristo faz com aquele que Ele salva, com aquele que Ele regenera. Se torna uma nova criatura. Eu te pergunto: você é uma nova criatura? Você é uma nova criatura? Ele repete no versículo 20: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Como se conhece uma pessoa? Pelos seus frutos. Não estou falando aqui, irmãos, para vocês saírem olhando cada um agora e julgando e falando assim: esse é crente, aquele não é. Não é esse o caso. Não é esse o caso. Olha para você. Olha para você. Você tem sido quebrantado pelo Senhor? Tem sido humilhado por Ele? Tem apresentado um coração contrito pelo pecado? Tem reconhecido a sua miséria, a sua pecaminosidade? Isso tem te incomodado e te levado a Cristo, de modo a você confessar os seus pecados, se arrepender de quem você é e falar: Senhor, me salva, me salva. Ou você tem levado a vida cristã de uma maneira totalmente descomprometida, uma maneira totalmente sem propósito. Ele continua no versículo 21: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
A grande diferença, irmãos, do pecador perdido para o pecador salvo é que o pecador perdido pratica a iniquidade. E o pecador salvo, ele cai em pecado. Mas quando ele cai em pecado, ele tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Amém, irmãos? Tem muita diferença entre você viver na prática do pecado e você viver de modo a tropeçar e a cair em pecado. Por isso que é dito a nós: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Porque nós caímos em pecados. Agora, quem vive na prática do pecado, esse é um quê? É um ímpio. A esse Jesus diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Aparte-se, saia, você é réprobo, afaste-se. E você está ou não está em Cristo Jesus? Você é uma boa árvore ou ainda é uma árvore má? Se você ainda é uma árvore má, arrependa-se dos seus frutos. Corra para Cristo. Se você continuar praticando a iniquidade, vivendo como um ímpio, vivendo impiamente, amando o pecado, corra para Cristo. A prática do pecado vai te levar para onde? Para o inferno. Não interessa a sua profissão de fé. Não interessa você falar assim: ó, eu sou cristão, eu tenho uma confissão de fé, a Confissão Batista de Fé de 1689, eu sou reformado. Não adianta nada disso, nada disso. Quais têm sido os seus frutos? Frutos dignos de arrependimento? Ou tem sido iniquidade em cima de iniquidade, prática da iniquidade? Quem deste modo procede não será jamais abalado. Quem dá frutos dignos de arrependimento, como está no Salmo 15, não será jamais abalado. Olha o que diz aqui a continuação desse texto de Mateus 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? A rocha. Quem é nossa rocha, irmãos? Quem é nossa rocha, irmãos? Cristo Jesus é nossa rocha. Nele nós não seremos jamais abalados. Nele nós teremos uma vida de piedade prática. Aquele que ouve as minhas palavras, está dizendo, e as pratica, está solidificando a sua casa sobre o quê? A rocha, jamais será abalado. Quem desse modo procede não será jamais abalado. É a conclusão do Salmo 15. Você está ou não está em Cristo Jesus? Você está ou não está nele? Se você não está nele, meu irmão, a sua confissão de fé é inútil, a sua devoção é inútil, a sua presença na igreja é inútil, seu relacionamento com os irmãos é inútil, tudo é inútil, porque você está indo para onde? Para o inferno. Corre o risco de você ser um daqueles que chegará lá e falar: Senhor, mas em teu nome profetizamos, fizemos isso, aquilo, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, amados, somos chamados a essa noite a avaliarmos a nós mesmos e vermos se nós estamos ou não em Cristo Jesus. Mas pastor, a salvação não é eterna? Não há segurança na salvação? Existe segurança na salvação. A salvação é eterna, desde que você esteja em Cristo. Porque se você não estiver em Cristo, não existe salvação. Não há salvação. Há condenação, há perdição, independentemente do modo como você está vivendo, da sua devoção, da sua prática religiosa, independentemente de qualquer coisa, daquilo que você professa. Não, mas eu conheço, ó,
livro tal, cita versículo. Não importa. Não importa. Se a sua vida não condiz com aquilo que você professa, você não está em Cristo Jesus. Cuidado, irmãos. Tenhamos cuidado, para que não vivamos uma vida que pratica o pecado, que vivemos uma vida rendida aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida sujeita a Ele, para que os nossos frutos sejam condizentes com aquilo que nós professamos, para que os nossos frutos revelem quem nós realmente somos. Somos cristãos ou não somos cristãos? O que você fala muitas vezes não tem valor, não vai ter peso. O que importa são os seus frutos. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Diante da tua graça e misericórdia, ó Deus, quão miseráveis nós nos vemos, ó Pai, quão pecadores inúteis, meu Deus. Senhor, do nosso coração natural, ó Pai, só brota pecaminosidade, ó Pai, só brota vileza, ó Deus. Mas nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, ó Pai, foi nos dada uma nova vida. Somos em Cristo, ó Deus, novas criaturas. Faça-nos compreender isso, ó Pai. Faça-nos enxergar, ó Pai, a grandeza da sua redenção que há no Senhor Jesus Cristo. Faça-nos, ó Deus, humilharmos-nos na tua presença, de modo, ó Pai, a sermos constrangidos pelo amor de Cristo, e diante dos pecados que brotam em nosso coração, nós possamos, ó Pai, nos quebrantar na tua presença, confessá-los, ó Pai, arrependidos, deixar os nossos pecados, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai, a odiar os nossos pecados, meu Deus, pois foram eles que crucificaram nosso Senhor Jesus Cristo, são eles que acendem a tua ira, ó Pai. Ó Senhor, faça-nos enxergar, ó Pai, a grandeza do que temos em Cristo, porque fomos justificados por Cristo. E que esse amor, ó Pai, nos constrange a vivermos uma vida santa. Ó Senhor, faça-nos perceber, ó Pai, que diante da tua presença nós somos justificados, e para ti, ó Deus, nós estamos em Cristo Jesus nosso Senhor. Faça-nos compreender, ó Pai, que nele o céu está nos garantido. O céu nos está garantido, a eternidade nos é garantida, ó Pai. Nós habitaremos sim, ó Pai, no teu tabernáculo. Nós moraremos sim, ó Deus, no teu santo monte. Passaremos a eternidade contigo, porque estamos firmados em Cristo. Mas, ó Senhor, aqueles que não estão firmados no teu Filho amado, aquele a quem tu entregaste, ó Pai, por amor de nós, Senhor, faça-os crer, ó Pai, para que não sofram condenação eterna, ó Deus, enganados muitas vezes pela religiosidade do seu ser, do seu dia a dia, a hipocrisia, ó Pai, enganosa, ó meu Deus, a religião. Mas abençoa-os, ó Deus, faça-os entender e enxergar a grandeza que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, dessa salvação bendita, essa salvação amorosa, que não somente nos livra do inferno, mas que nos traz junto de ti, nos aproxima de ti, ó Pai, porque é pela justiça de Cristo, ó Deus, que nós fomos feitos teus filhos. Foi pela justiça dele, ó Pai, que nós fomos feitos não mais inimigos, mas teus amigos, e habitaremos contigo, ó Pai, por toda a eternidade. Aumenta-nos a fé para que possamos compreender a grandeza do teu evangelho e descansar em ti. Para a honra e glória do teu santo nome nós pedimos, ó Pai. Amém, Senhor.